Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se puder curtir e compartilhar, a gente agradece e produz outros. O pano de fundo desse vídeo são os argumentos sobre a destruição das estátuas dos bandeirantes. Chegou-se ao consenso aí pela extrema esquerda de que esses monumentos eles são ofensivos. A memória deles é ofensiva. Mas vamos entender primeiro quem são os bandeirantes, né? E é o papel do historiador analisar eles em seu tempo e espaço, né? Segundo o Mark Bloch. Nós vimos no outro vídeo que todo indivíduo ele é regido por uma lei que, por sua vez, foi construída a partir de padrões morais e códigos éticos. Ok. Então, um indivíduo hoje, em 2020, quando a gente faz esse vídeo, ele analisa um bandeirante como um sanguinário, um genocida, né? Um autor de massacres e por aí vai. Vamos entender o mundo desse bandeirante, não para justificar seus atos, mas simplesmente para analisá-lo em seu tempo. Bom, vou fazer um exemplo muito simples aqui, tá? Em 1980, era muito comum você ver uma pessoa fumando dentro de um aeroporto, até dentro de um avião, num pátio de uma igreja, dentro do cinema, ou pelo menos no corredor, né? Em lojas, até em farmácias. Você estava comendo num restaurante e uma pessoa do seu lado fumando. E era particularmente estranho, né? Desconfortável para você, em sua residência, receber uma pessoa e ela puxar um cigarro e fumar. Também você entrava num táxi e o táxi estava com cheiro de cigarro, né? E você dava a carona para alguém, a pessoa entrava no seu carro, puxava o cigarro e fumava. Isso era algo absolutamente normal, né? A pessoa era descolada, uma pessoa que fumava era descolada, ela estava à frente do seu tempo e era legal. E aí, em determinado momento, né, isso começou a criar problemas de saúde e aí a lei interviu, né? A lei interviu aqui pelo consenso e todas essas práticas aqui elas foram condenadas. Então agora não é mais normal, né? Agora é um inconveniente no mínimo, e em certos lugares é até um crime, até contra a lei você fumar em certos lugares. Bom, esse exemplo aqui já bastaria, né, em linhas gerais, para explicar como as coisas mudam, como o normal vira anormal em pouco tempo. Mas a gente vai falar dos bandeirantes aqui. Bom, vamos entender quem são esses bandeirantes, fazendo aqui uma linha de raciocínio de quem somos hoje. Nós somos filhos dos direitos humanos. Todo indivíduo ele é analisado a partir dessa ótica aqui. E essa ótica aqui, ela é recente? Absolutamente não. Nós estamos agora em 2020. Né? Ok, vamos destruir estátuas. Elas nos ofendem. Bom, vamos voltar um pouquinho o tempo aqui, a partir dessa ideia aqui de direitos humanos. Nós temos aqui, por volta de 1955 até 68, Martin Luther King, né? Suas marchas pacíficas e por aí vai. Um pouco antes, nós temos a Declaração dos Direitos Humanos. Ok? Um pouco antes, nós temos aqui o fim da escravidão na Etiópia. E a gente vai
nessa nossa máquina do tempo aqui para 1888, o fim da escravidão no Brasil. Um pouquinho antes, a gente vai encontrar aqui, 1816, o bombardeio britânico na cidade de Argel, onde 1,5 milhão de escravos brancos europeus foram libertados. Em 1807, voltando um pouquinho no tempo, bom, houve aqui o fim do comércio internacional de escravos, patrocinado pela Inglaterra. E a gente volta aqui um pouquinho no tempo, para 1789, Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um pouquinho antes, nós temos aqui a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nós temos em 1500 a chegada dos portugueses. E em torno de 1400, a escravidão em Portugal. Bom, o indivíduo em 2020, ele é uma construção de todas essas e outras, centenas de milhares de outras ações de outros seres humanos. Quando a gente contextualiza aqui os bandeirantes, é anterior à maioria, à totalidade, tá? Daquilo que a gente chama de direitos humanos hoje. Ah, Marcos, mas eles eram cristãos. 1944 é a primeira impressão da Bíblia no Brasil. Mais tarde, a Sociedade Bíblica do Brasil, até hoje atuante. Então, vamos lá. Se a gente for voltar no tempo, né? Ah, mas e os 10 mandamentos? E os mandamentos bíblicos? Ok. Eles chegavam, quer dizer, eles saem de uma forma e chegavam aqui de outra. Bom, esses somos nós hoje, uma construção, né, do nosso meio. E quem eram os bandeirantes? Qual o papel dos bandeirantes na história do Brasil? Existiam 3 tipos de expedições: as entradas, as bandeiras e uma outra chamada moções. Aqui, ou eram patrocinadas pelo Estado ou patrocinadas de iniciativa privada, né, que hoje chamamos de iniciativa privada, e aqui, tanto faz, eram por rios. Né? Em vez de entrar na selva, eles entravam pelos rios. Bom, as principais entradas e bandeiras, elas se dão a partir de São Paulo, que era uma cidade já constituída. O Brasil, que nós conhecemos hoje, ele não existia. Né? Ele era ocupado por povos indígenas, diversos povos, alguns aliados, outros neutros, outros inimigos mortais dos portugueses. Nesse embate, os portugueses fizeram alianças com algumas tribos e escravizaram outras. Bom, a gente vai falar aqui de alguns, muito rapidamente, de alguns desses bandeirantes. Bartolomeu Bueno da Silva, Fernão Dias e Manuel Borba Gato, Pascoal Moreira Cabral, Manuel Preto e Tavares, Antônio Raposo Tavares,
e Antônio Raposo Tavares e Fernão Dias Pai. Nós também temos aqui Antônio Raposo Tavares novamente. Bom, eles desbravaram o território que hoje em dia, confortavelmente, as pessoas moram. As cidades que eles passaram, né, os lugares por onde passaram, que mais tarde se formaram cidades, entre elas estão aqui Porto Velho, Campo Grande, Vila Rica, né, mais tarde Ouro Preto, que foi durante muito tempo capital de Minas Gerais, e todos eles nasceram entre 1550 e 98, e o último deles, dito aqui, que é Pascoal Moreira Cabral, morreu em 1724. Desculpe, 1724, isso. Bom, só para vocês terem ideia aqui de alguns estabelecimentos aqui mais tarde, em Porto Velho, estabeleceu-se uma cidade em 1907 somente. A gente está tratando aqui entre 1600 e 1700, e essa cidade foi estabelecida cerca de 200 anos depois de que se passou alguém ali. Bom, a parte aqui de Vila Rica, 1711, né? Encontrou-se ouro ali no lugar chamado Sabará, e aí se estabeleceu e se criou as Minas Gerais. Esse território era muito hostil. O rio chamado hoje Tietê, né, até o século XIX, haviam escaramuças com índios ali, mortais, né? Os índios ainda resistiam a essa invasão do território que era por eles também disputado. Fica muito claro que não existia nenhum império aí, né, similar a Incas e Astecas. Bom, a cidade de Campo Grande, 1872. E finalmente a cidade de Goiânia, 1735. Bom, pessoal, a importância que se dá aos bandeirantes na história do Brasil é essa, é desbravar o território. Mas então, assim, eles se escravizaram, eles estupraram, eles vandalizaram, né, massacraram os índios? Bom, sim, dentro do seu tempo. Se nós formos falar de índios aqui, iria criar uma confusão muito grande, porque teríamos que analisar também, né, o possível incesto, relações com menores de idade, escravidão, assassinatos, invasões, roubos, canibalismo por parte de algumas dessas muitas tribos, desses diversos povos indígenas, né, nativos desse território que hoje se forma o Brasil. Bom, não devemos olhar então para trás com os olhos de hoje. A gente deve compreender o homem em seu tempo, em seu espaço. Duas considerações finais. Há na minha família uma história de um francês que amarrou uma índia a uma cama e se formou uma família. Segundo, de vez em quando a gente ouve aí uma notícia de alguém perdido na Floresta Tijuca. A Floresta Tijuca, ela fica entre uma cidade e o mar. Agora você imagina a dificuldade que esses bandeirantes tiveram, né? Milhares de dificuldades, não sozinhos, com negros, com índios, com brancos, com diversos outros membros, né? Por exemplo, o Bartolomeu Bueno da Silva Filho entrava, né, nessas incursões territoriais dentro do Brasil com apenas 12 anos de idade. A gente deve entender a dificuldade que eles passaram para que hoje se formasse o nosso país. Por isso, alguns são homenageados. Bom, se a gente vai manter essas homenagens ou não, é um debate público. Um abraço, obrigado, tchau.